Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, sou professor de Física, estou aqui com a Bárbara, professora de Biologia. Olá. E nós vamos tratar de um assunto de muita importância no Enem, dentro da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Esse assunto que nós escolhemos, eu e Bárbara decidindo da importância desse assunto, ele está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e tem uma importância muito grande. Nós vamos falar sobre matrizes energéticas e os impactos ambientais causados pelo seu funcionamento, pela sua obtenção, dessas tipo de energia através dessas matrizes. Mas eu vou começar com um exemplo de uma fonte de energia importantíssima e a principal fonte de energia que nós temos, que é o Sol. Eu trouxe alguns dados para ilustrar bem o que eu estou querendo dizer, e aí nós vamos trabalhando com as diversas fontes que serão citadas no decorrer dessa aula. O Sol ele despeja de forma gratuita, de graça, para nós aqui na Terra, o equivalente a 10 lâmpadas de 60 watts por metro quadrado. O que seria esses 10 lâmpadas de 60 watts por metro quadrado? Parece uma quantidade muito pequena, mas multiplica esse metro quadrado para toda a superfície da Terra. É uma quantidade de energia extremamente grande. Bom, o que mais? Qual outra importância que o Sol tem nessa história toda? Os animais utilizam dessa energia para sintetizar seus alimentos ou para produzir alimentos para outra, energia para outros segmentos da cadeia alimentar, no caso dos vegetais com a fotossíntese. Nós podemos usar essa fonte energética para movimentação do ciclo da água, movimentação de massas de ar. Então a fonte energética Sol é de extrema importância. Mas não é a única. Nós temos outras fontes, que eu vou citar para vocês algumas, e nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de energia presentes em cada uma dessas fontes. Temos as fontes hidráulica, fóssil, biomassa, geotérmica. Nós temos também a eólica, nuclear. Todas essas fontes nós utilizamos no nosso dia a dia em uma maior escala aqui no Brasil da hidrelétrica, devido às questões geográficas do país. E dentro dessas fontes energéticas nós aparecemos aí com alguns conceitos. Nós trazemos alguns conceitos que devem ser adquiridos. Transformação, armazenamento, produção. Mas, além de conhecer essas fontes, nós temos que saber que tipos de energia podem aparecer nesse processo todo de obtenção de energia. Alguns tipos de energia, como por exemplo energia mecânica, vinculada ao movimento dos objetos, energia térmica é extremamente importante, equipamentos eletrônicos de nossas casas, como chuveiro, secador de cabelo, e até mesmo nas indústrias que queimam combustível para gerar energia elétrica. Aliás, energia elétrica é um outro tipo de energia também extremamente útil. Energia luminosa, energia nuclear, energia química. Então, esses tipos de energias que são gerados a partir dessas fontes energéticas que eu citei, nós temos que, basicamente, conhecer 3 coisas. Como transformar essas energias, o armazenamento para que nós possamos futuramente utilizá-las. Então, a sequência seria transformação, armazenamento e utilização. Muito bem. Exemplos de como que nós vamos transformar e utilizar esses tipos de energias que foram citados. Eu vou dar uns 3 exemplos muito comuns e vou comparar situações que parecem ser diferentes, mas eu vou apresentar a semelhança entre elas. Transformação de energia química em energia mecânica. Onde nós temos esse tipo de transformação? Primeiro eu vou falar num carro em movimento. A energia está armazenada, energia potencial química, através da queima do combustível, gera essa energia mecânica, movimento. E com quem que eu vou comparar, ou com o que eu vou comparar? Contração muscular, movimento do corpo, funcionamento dos órgãos. Todas essas ações são provenientes da energia química dos alimentos que nós consumimos. Então, comparei aqui a contração muscular com o movimento de um carro. Mais um exemplo. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Chuveiro elétrico, secador de cabelo. Transformação de energia cinética, ou energia do movimento,
em energia elétrica. O caso mais comum, as hidrelétricas ou as termoelétricas, que ao queimar o combustível, no caso das termoelétricas, geram o vapor necessário para movimentar todo o processo, os geradores, né, que vão produzir a energia elétrica que nós consumimos. Mas tem um detalhe importantíssimo dentro do nosso assunto. As fontes de energia, elas têm que ser classificadas, elas têm umas diferenças. Elas podem ser fontes renováveis ou não renováveis. E aí, Bárbara, você podia falar para o pessoal um pouquinho sobre essa questão das fontes de energia renovável e não renovável, diferenças, vantagens, desvantagens, acho que é importante essa informação. Muito importante isso para o Enem. Como o Rodrigo falou, existem as fontes renováveis e não renováveis. As fontes renováveis de energia são aquelas em que a fonte ela seria inesgotável. Ou seja, eu posso estar utilizando por tempo ilimitado. Dentre as mais utilizadas, podemos destacar a hidroeletricidade e a energia eólica. A hidroeletricidade, como desvantagem, nós temos inundação de grandes áreas, né, e a construção cara e demorada das hidrelétricas. Porém, em contrapartida, nós temos, não emite nenhum poluente, a produção ela é controlada e não interfere no efeito estufa. Como também energia renovável, podemos falar a luz solar, como o próprio Rodrigo falou, a energia vindo do sol, isso. A biomassa, dentre outras fontes, né? Porém, essas são as mais utilizadas. Quando falamos de energia não renovável, são aquelas fontes que o estoque ele é limitado no nosso planeta. Por exemplo, o petróleo, né? A forma de energia por combustíveis fósseis. A vantagem é domínio da tecnologia para a sua exploração e o refino, e também a facilidade para o transporte e distribuição. Porém, como desvantagem, nós temos a poluição da atmosfera, com a grande emissão de gás carbônico e a colaboração para o efeito estufa. Temos também a energia nuclear. A energia nuclear, como vantagem, temos a usina, pode ser instalada próximo dos centros, onde vai ser utilizada, e não emite poluentes no ar. É muito importante isso. Porém, Rodrigo, não há tecnologia para tratar o lixo, e além da construção da usina ser cara e muito demorada. Podemos falar também do carvão mineral e do gás natural, que também já entra aí como combustíveis fósseis. Então, de acordo com essas energias renováveis e não renováveis, os impactos que elas causam, né, emissão de gases poluentes, nós percebemos que algumas questões também estão envolvidas, né? Então, vale a pena, fica uma dica, analisar as questões econômicas, as questões geográficas, né, que são muito importantes. Inclusive, no nosso próximo encontro, eu vou, junto com a Bárbara, apresentar para vocês uma questão selecionada que vai tratar muito bem desse assunto, dessa comparação e de qual que é a importância para nós entendermos bem qual é a verdadeira utilização dessas fontes energéticas e os impactos que elas causam. Okay? Então, até o próximo encontro. Estaremos juntos, né, Bárbara? Estaremos juntos. Até mais.